Shalom, Haverim e Karim. Estamos aqui à altura do final do mês, né? 27 de setembro de 2020, equivalente ao calendário hebraico de 9 de Tishrei de 5.781. Essa é uma data importante, porque ao pôr do sol de hoje inicia-se o jejum de Yom Kippur, né? O jejum do dia da expiação. E essa é uma mitzvah da Torá, né? Isso está escrito na Torá. E o dia de Yom Kippur, que segue um pouco depois de Rosh Hashanah, a gente acabou de passar por Rosh Hashanah, virado do ano judaico, ele, no período em que o templo estava em pé, né, eram trazidos, todos os judeus traziam diante dos sacerdotes para oferecer ao Eterno 2 bodes como sacrifício, né? Um bode, ele era sacrificado no altar, no grande altar, ali e o outro bode, ele era através de sorteio, né? Era feito o sorteio, um bode selecionado para o altar e o outro bode era levado para o deserto para ser entregue a Azazel. Sobre Azazel tem uma série de discussões, é o nome do monte, é o nome do deserto, é o nome de uma entidade, enfim, não quero entrar no mérito agora. Todavia, uma vez que o templo foi destruído, né, e os judeus estão na diáspora, então os sábios do Talmud pensaram em como poderíamos, em nossa devoção particular, em nossa devoção na comunidade, em casa, com a família, ou até mesmo individualmente, como se pode equivaler estes ritos da Torá em nós mesmos, né? E a primeira equivalência que foi convencionada foi perceber o corpo do indivíduo, o corpo do judeu, o corpo da judia, como o templo. Então, o templo passou a ser uma imagem de um homem grande, enquanto o corpo do judeu ou da judia como um templo pequeno, né? Logo, todas as atividades que ocorriam no templo, elas precisam de alguma maneira encontrar correspondência em nossa devoção, né? Muito bem. Sendo assim, então, o jejum ele foi tomado como sacrifício. No lugar do sacrifício, o jejum passa a substituir esse momento litúrgico, né? E o ponto de conexão é que as coisas principais que eram queimadas no altar, seja o sangue, seja a gordura, é justamente isso que diminui no indivíduo quando ele faz o seu jejum. O que ele perde, né, durante o dia de jejum é a quantidade de sangue e a quantidade de gordura. Perfeito? Então assim os sábios perceberam essa correlação, essa conexão, e então o jejum substitui hoje o sacrifício. Em contrapartida, os 2 bodes oferecidos no altar não somente são sacrifícios que me auxiliam na expiação de minhas faltas, mas também representam, como o sacrifício de Todá, por exemplo, presentes de agradecimento que eu levo para Deus. E nesse período, então, já que não temos o templo em pé, já que estamos fora da terra de Israel e precisamos cumprir a mitzvah, quais são esses 2 bodes, então, ao que levamos para Deus? Na verdade, esses 2 bodes são 2 presentes, são 2 atitudes, 2 posturas. E os nossos sábios ensinam então que o equivalente ao bode que se levaria para sacrificar no altar é o meu compromisso em perdoar o meu próximo, em fazer o bem ao meu próximo, em explorar os aspectos positivos da vida do meu próximo e me esforçar para fechar os olhos para os aspectos negativos, né? Porque se procurarmos defeito, encontraremos em todo lugar. Estamos no mundo da matéria, no mundo em que tudo é transitório, em que as coisas estão em constante movimento e, portanto, não há perfeição por aqui, salvo a potencialidade da evolução. Então, essa digamos assim, a principal qualidade desse mundo, né? Estamos em constante evolução, todas as coisas estão, e, portanto, deve-se sim sempre explorar o lado positivo das coisas, e esse, então, equivale ao bode que eu levo para o altar, pois quando o Eterno recebia aquele bode como sacrifício, ele estaria me dizendo com a aceitação, dizendo: ok, eu acredito que você pretende melhorar, eu acredito que você
busca o bem do outro. Eu acredito que você, de repente, não fez tudo aquilo por mal, né? E então você terá mais um ano aí para me provar com as suas atitudes diárias a mesma qualidade de natureza e de espírito que você demonstrou aqui durante o sacrifício. E o outro bode, o bode para Azazel, ele significa então alguma característica ruim de minha natureza. Então, ora, se formos sinceros conosco mesmos, né, nós perceberemos que temos uma série de questões aí para reparar, temos uma série de limitações para fazer evoluir, temos traços da natureza que muito se assemelha à natureza dos animais e, portanto, em sociedade isso é destrutivo. Eu elejo uma dessas limitações, eu elejo um desses traços de caráter ruim, né? E prometo a Deus que vou mandá-lo para longe de mim. Eu não quero mais encarnar esse negócio em mim, né? Eu faço isso, procuro em mim, dentro das minhas possibilidades, qual dessas faltas que eu poderia abrir mão dela e, sinceramente, com a kavaná correta, de coração puro e comprometido, né, eu vou e abro mão dessa característica ruim e me esforço a todo custo, durante o ano que se inicia, a não encarnar ela mais em mim. Isso é coisa que vai para o deserto, isso é coisa que fica para além daquilo que pode me afetar negativamente. Perfeito? Então, veja, os dois presentes que eu levo hoje diante do Eterno, nesse momento de expiação, quando o jejum de Yom Kippur se estabelecer daqui a pouco, são justamente esses dois presentes, né? O explorar o lado positivo da vida, o buscar perdoar o meu irmão, o meu companheiro, o meu próximo, o meu amigo, né? Minha amiga, a esposa ao marido, o marido à esposa, o irmão à irmã, os pais aos filhos, os filhos aos pais, se esforçar para não ver a fragilidade das coisas, mas não antes explorar o potencial positivo que essas coisas têm de se tornarem coisas maiores, mais elevadas. Esse é o primeiro presente. O segundo presente é me compromissar com Deus em abrir mão de alguma falha de minha natureza que tem, durante o ano passado, me atrapalhado bastante, que tem feito, de repente, trazido desconforto para outras pessoas, que tem atrapalhado a vida daquelas pessoas próximas de mim, que depende de mim para poder seguir adiante. Então, eu me comprometo em abrir mão desse traço, né, animal da natureza, e, consequentemente, esse simboliza o bode para Azazel, o qual eu mando para fora de mim. Perfeito? Era essa a reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Que o Eterno conceda um bom jejum, um jejum onde vocês suportem todos os flagelos das limitações de não comer nem beber de um anoitecer até o outro anoitecer. Que o Eterno nos cele, nos escreva e nos cele no livro da vida, em mérito de todo esse nosso esforço individual, em mérito da comunidade, em mérito dos judeus de Caruaru, do povo de Israel, em mérito do Mashiach Tzidkenu, que o Eterno então nos conceda um bom e próspero ano, selados ali no livro da vida. Perfeito? Shalom, Lehi Praot.